Voltamos a apresentar FM Café. Apoio Cultural. Restaurante Estância do Chefe. Rua General Abreu 31. Telefone 3201-0131. E Taxar Joias. Sempre uma revendedora perto de você. Voltamos com o FM Café para o nosso segundo bloco e nós vamos conversar agora com a fotógrafa rio-grandina Marta Estima Escodro, é isso? Isso. E ela está lançando uma coleção de lenços de seda pura com imagens que são usadas no seu livro A Flor da Pele. E esse livro, ele ilustra as dores e a beleza da luta contra o câncer de mama. Boa tarde, bem-vinda, Marta. Obrigada, Sara, obrigada por me receber, obrigada. Vamos começar então falando como surgiu a ideia do projeto A Flor da Pele. Ele é originado, né, de um livro feito em 2016, mas vamos contextualizar como que surgiu a ideia do projeto. Tá. Eu fiz o livro porque eu tive um câncer de mama em 2005, enfim, e aí muitos anos depois, 2015, na verdade, foi quando eu comecei a fazer o livro, eu me dei conta que ganhei uma máquina de presente, uma câmera fotográfica com uma lente macro, que para quem não é familiarizado, é aquela lente que faz aquele super close na fotografia. Não tenho nenhuma formação de fotógrafo, sou psicóloga de formação e fui fazendo fotos intuitivamente. E aí um dia eu descobri que eu tinha uma coleção de fotos, de várias coisas, mas as que eu gostava mais eram as de flores. Aí fui juntando e aqueles dias que dá aquele clique na cabeça da gente, eu falei, aqui tem uma história que eu gostaria de contar, apesar de ser uma história sem palavras. E aí eu selecionei as fotos que eu achava mais representativas, né? E aí aquele velho clichê, né? Mulher, cor-de-rosa, flor, mas que eu acho que muitas horas é justamente o sem palavras. Juntei essas fotos e eu queria fazer um livro diferente, um livro que não fosse somente um livro de fotografias. Queria que fosse um livro que as pessoas pudessem manusear, cada um a seu jeito, e contasse pela forma do livro também o que eu queria contar. Então eu fiz um livro que era... E tem uma coisa muito assim da fotografia, né? A fotografia é uma coisa meio sagrada, né? Você tira a fotografia e parece que você não pode fazer mais nada com... Ai, arranhou. Ai, dobrou. Diferente de uma tela, que é a mesma arte, né? A tela, o artista vai lá, corta, costura, joga a massa em cima, enterra, né? E a fotografia parece que depois que ela é tirada, nada mais pode acontecer. E eu acho que é um pouco o corpo da gente, né? Uma coisa sagrada, mas que quando você também passa por uma situação de doença, ou enfim, né? O seu corpo fica um pouco à mercê, né? E fica completamente despersonalizado, né? Eu falei, então as minhas fotografias vão ser dobradas, costuradas, marcadas, porque é assim que as coisas também acontecem na vida real, né? E aí, então, eu escolhi fazer o livro, que é um livro, ele é encadernado e costurado manualmente. Eu falei, bom, então eu vou marcar, vou costurar, vou fazer exatamente o que acontece com a gente, né? Então, ele só tem um poema meu, um texto meu explicando, e ele é todo de fotografias em lente macro. Tipo, então, levantar só um pouquinho assim para o Gustavo mostrar para os nossos telespectadores. Assim, tá bom? Isso. E aí, ele, de repente, ele abre umas fotos grandes, ó. Que lindo. E assim ele vai. Os nossos ouvintes da FURG FM, o livro, ele aumenta as fotos, elas são dobráveis dentro do livro, e conforme vai folheando as páginas, elas vão abrindo para o lado, para cima, um livro muito a melhor, muito assim, para quem não vê, né, eu acho que a melhor explicação seria como se fosse um origami, né? Ele pode ficar em pé, ele não é só um livro que fica deitado, né? Então, você pode manusear o livro como você... Então, cada um tem um livro. Os livros também são uma tiragem limitada, são 500 exemplares, também são assinados e numerados, então você tem o seu livro. E aí você mexe no seu livro conforme você deseja. E aí uma amiga um dia me falou assim, Marta, eu fico vendo seu livro, imagino essas flores, eu fico visualizando lenços. Eu falei, então tá, então vamos fazer lenço. E levei 1 ano e meio para poder desenvolver os lenços, porque eu não sou nem editora, nem da área de confecção, então tive que aprender todo esse business, né? A partir das imagens... As imagens do livro eu selecionei... eu selecionei... padrões
para os lenços. Isso, eu selecionei algumas fotos, e aí junto com a designer gráfica que criou o livro, também gosto de dizer que ela recebeu um prêmio pelo livro, um prêmio aqui da Associação de Design de Porto Alegre, de designer gráfica, né, no ano que o livro foi lançado, o prêmio Bonancini, é um prêmio super importante nessa área de design. E aí a gente selecionou fotos e trabalhou graficamente para montar os lenços, não sei se já estão passando os lenços, e aí fizemos escolhi fotos e aí fizemos os lenços. E os lenços também têm essa coisa, né? Que é para mulher, enfim, o homem também pode usar, obviamente, mas é um acessório considerado feminino, né? E que também as mulheres que passam pelo processo de quimioterapia também usam muito lenço. Então, eu queria que fosse na verdade, para todas as mulheres, né? Uma maneira de poeticamente usar. Então, eu sempre digo, é para quem está naquele dia frio, pesado, triste, complicado, você põe uma coisa colorida, você ganha um pouco de luz, né? E se você já está num dia maravilhoso, aí mesmo que você se ilumina. Então, o lenço também tem essa proposta de ser um lenço para todos os dias. Falando um pouquinho da proposta do livro, né, que foi lançado em 2016, ele tem o objetivo de ilustrar o processo de descoberta e tratamento da doença que foi enfrentado, né, por ti, e as imagens elas deram origem a essa coleção de lenços. Então é realmente esse o objetivo que foi o lançamento do livro, é mostrar como a vida pode ter as suas nuances. E eu acho que também é uma forma de... Quando você passa, eu costumo dizer que qualquer perda de saúde, perda de pessoas queridas, perda de emprego, qualquer perda, você tem um processo de luto, você tem que se elaborar esse luto. Eu passei 10 anos para poder fazer alguma coisa, tem pessoas que passam diferente. Então, eu acho que o livro, e agora o lenço, que é um desdobramento, é mais uma forma também de falar para as pessoas, a gente pode construir coisas. Você não vai ser mais a mesma. Mas você pode ser outra coisa, você pode ser diferente. E, às vezes, você precisa de um canal para que isso aconteça. Então, acho que a história do lenço e do livro também foi como eu fiz. Tem gente que resolve que vai, sei lá, ser um maratonista, vai correr maratona, depois de ter passar por uma situação. O outro resolve que vai ser alpinista, o outro vai fundar uma ONG, o outro vai se dedicar a isso. A minha forma foi essa. Que eu tenho uma frase do Ferreira Goulart que eu gosto muito, está até no meu computador, que diz assim: a arte existe porque a vida não basta. E a vida não basta, né? Se bastasse, a gente não ficava nessa procura insana que às vezes a gente tem, né? De ser feliz, de ter mais, de fazer, de acontecer, de se transformar, né? E eu acho que no meu caso foi através da arte que toda essa elaboração se deu. A gente costuma muito usar canais racionais para comunicação, né? A linguagem, por exemplo, né? Que a gente se comunica através dela, a linguagem oral, né? Mas a arte, todas as formas de arte, né? A música, a expressão artística através da fotografia, um olhar, né? É uma outra maneira da gente se expressar para os demais, né? E de comunicação entre as pessoas que atinge outros canais. Exatamente. Que não aquele lado mais racional. Ela se comunica com outras pessoas por outros aspectos, assim, cria identidades, cria empatias, né? É uma forma que a gente ainda não consegue, a gente sempre quer racionalizar as coisas, achar razões e formas e explicações, né? Fórmulas. A arte não tem isso, né? É impressionante como a arte ela é a pessoa, né? No fim das contas, a arte é a pessoa expressa de uma outra forma para as outras pessoas, né? Porque a gente faz aquela arte também como forma de se comunicar com os demais, né? E nesse aspecto, a arte é inesgotável, assim, nesse aspecto de comunicação entre as pessoas e de expressão de cada um, né? Eu gosto muito de música, por exemplo, e vejo como ela atinge canais que por outras vias não conseguiria. Você imagina, às vezes, que um texto longo, falando várias coisas, aí vem uma música que às vezes nem letra, tem só a melodia e diz tanto quanto, né? Ou mais, até talvez, de uma outra forma que a gente ainda não consegue racionalizar na nossa cultura, que é muito racionalista, né? Por isso a gente tem sede de arte, né? Sede dessas outras formas de expressão, porque a racionalidade só não basta. E a gente às vezes confunde a vida com aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente racionaliza. E não, ela é mais que isso. E a arte consegue atingir isso e tornar mais pleno, né? A nossa compreensão do mundo, mesmo que a gente não... Compreensão num sentido mais... Não essa compreensão racional que a gente tem, né? Mas experiência de mundo, talvez seria melhor dizer, né? Existe também uma situação que eu já ouvi inúmeros relatos das pessoas que passam por algum tipo de situação difícil, que começam a enxergar a vida de uma outra maneira. E a gente pode observar através do teu livro que são fotos de flores, são fotos que para a maioria da sociedade são simplesmente flores. Exatamente. Que estão
por aí, distribuídas nas cidades. Mas no teu livro tu conseguiu resgatar e absorver os detalhes das flores e a mensagem, né? E transformar muitas vezes uma simples flor numa mensagem de ânimo e de vida e de força para as pessoas. É um pouco o que você falou, Duda. Essa coisa... Por que eu me encantei com a lente macro? Porque hoje em dia, com a fotografia digital, no celular ou na câmera, você tira 1000 fotografias em 1 minuto, se você quiser, né? A lente macro, ela já te põe num outro olhar. Isso. Você tem que parar, você tem, nossa, mas eu acho que ele tem... Aí você tem que se aproximar, você tem que achar o foco, você não pode tremer, se der um ventinho a sua foto desanda. Então tem um momentinho que eu acho que é esse momento que a música toca, que a imagem toca, que você para e, na verdade, o que você está fazendo? Você está se comunicando com você mesmo. E com a vida, né? Que é o que de fato é o nosso diferencial todo. Estamos vivos, a vida é nosso grande dom. Assim. E o que tu mostra aqui é vida, né? Quando tu vê esses detalhes, imagina assim, às vezes pode ser uma flor até grande, que a gente percebe ela no corpo, mas esse detalhe que a tua câmera mostra, por exemplo, às vezes passa despercebido. E ali tem tanta beleza, assim, tanta singularidade. Como é que a vida consegue, às vezes, tanta coisa assim? E aqui no meio do livro, se eu consigo abrir aqui, eu fiz exatamente no meio, são acho que 64 fotos no livro, já não lembro mais. Eu coloquei esses botões de rosa secos. Gustavo vai mostrar para nós. São botões de rosa secos. São botões de rosa secos que eu fotografei. Porque isso daqui era exato, porque é um livro sem palavras, né? Então tem que ter assim, eu queria que as pessoas entendem, né? Porque eu estou mostrando agora, mas quando você vai, de repente a pessoa, mas então isso aqui é o meio. Eu não preciso nem falar, é que agora estou mostrando e para quem também não está vendo. Então eu quis colocar esses botões no meio, porque exatamente a vida é assim, né? Você vai, porque a natureza é a maior, eu acho que professora, né? Claro, explicadora da vida, né? Você tem as 4 estações e a gente acha que a gente só quer viver no verão. Aliás, a nossa sociedade às vezes e acha que o inverno é duradouro, é para sempre. A nossa sociedade quase que cobra das pessoas uma eterna juventude, como se tudo fosse primavera, talvez, eternamente, né? E não, nós passamos por todas as estações. E isso é o natural, né? E isso a vida é assim. E se não é assim, é artificial. Exatamente, é artificial. E aí, como artificial, já não é mais vida no sentido... Exatamente. Já é alguma coisa meio... né, trabalhada, modificada, né? Isso aí. Então, assim, aí depois começa de novo, aí as mesmas fotos. E essa foto aqui... esta é a da... Essa é uma das que eu escolhi para os lenços. Como que foi esse processo de transformação das fotos para os lenços? Tu disse que não tinha muito contato com essa questão dos tecidos e dessa transição entre uma forma de arte e outra forma, né, de arte. Então, como que foi esse processo? Assim, na verdade, quando você pensa assim, vou fazer lenço, você acha que é fácil, vai ali na esquina e faz, né? E aí eu tive que entender um pouco de estamparia, tipos, processos de estamparia, tecidos, enfim, né? E fui junto com a Tita, que é a designer com quem eu trabalho, descobrimos coisas óbvias para quem é do trabalho, mas para quem não é, para a gente era a primeira vez, né? Você escolhe uma foto que imprimiu maravilhosamente bem no papel, você imprime no tecido, fica um horror. Perfeito. Então, aí não dá aquele tecido ou não dá aquela foto. Então, você tem que, né, saber. Aí você tem algum tipo de impressão que é mais barata, que é mais rápida, mas que só aceita em tecidos de poliéster. Aí já não fica tão bonito o resultado final. Tecidos sintéticos. Aí para você ter ou no algodão ou na seda, é outro tipo de impressão, que já é uma impressão industrial, praticamente. Então, assim, eu fui batendo cabeça nesse sentido. E eu também queria que o trabalho, que era uma coisa que eu não tive a preocupação, não estava ligada suficientemente nisso, mas eu queria já que os lenços, porque meu filho trabalha muito com essa coisa de desenvolvimento sustentável, e eu queria que esse segundo trabalho meu fosse tivesse essa vertente, né, de sustentabilidade. E aí eu encontrei uma fábrica de tecidos em Petrópolis, né, na região serrana do Rio de Janeiro, que existe há mais de 100 anos, porque o processo de estamparia é um processo poluente, porque usa muita água e muita química. A tinta é um processo químico. É um processo químico muito poluente, não só na hora da estamparia, quanto na hora, porque passa por muitas lavagens, então a água fica muito suja. E aí eles têm um processo lá que eles tiram, tem um rio Piabanha, que é um rio muito conhecido na cidade, super poluído, eles utilizam a água daquele rio na fábrica, eles
captam a água, tratam a água, usam em todo o processo deles, industrial, da fábrica de uso, tratam de novo e devolvem para o rio a água limpa. Mais limpa do que eles captaram. Então, eu tive essa preocupação também. O papel também da embalagem também é reciclado, a bolsinha também é de algodão. Então, assim, eu tentei me manter o máximo que eu podia dentro. Nem tudo eu consegui fazer disso, mas eu queria fazer o máximo de que todo o processo tivesse essa coisa da sustentabilidade. Se dá para fazer um resumão de tudo, respeito à vida. Ou seja, fotografasse flores, vida, fizesse esse processo todo a partir de uma questão de vida, né, que atingiu a tua pessoa e que tu superasse em função disso e reposicionasse a tua vida em cima exatamente de vida, né? Inclusive aí a sustentabilidade é mais um item, né, dentro do pacote como né? Porque a gente tem que usar o planeta, mas tem que saber como é que a gente vai usar ele, né? Para quem que a gente vai deixar, né? Os lenços, eles são de seda pura, São de seda pura. Eu escolhi o crepe de seda porque enfim, aí fui detalhes, né? Um ficava muito escorregadio, né? Então a seda mesmo original, ela é muito escorregadia. Então você tem outro, né, que chama crepe, enfim, tem várias coisas. Eu escolhi o crepe de seda que ele é um pouquinho mais ruspioso assim. Isso. Então, eles são... E a seda é interessante porque ela é feita por uma lagarta, né? É um tecido milenar, né? Feito por uma lagarta, dentro de uma só lagarta, né? Dentro de um casulo, e ela tece um fio. É um único fio só por casulo, finíssimo, né? Esse fio, às vezes, pode medir 1.000 metros. Dentro daquele casulinho de nada, que eu acho que é do tamanho de um dedo, não sei. E a resistência dele é maior do que o aço. Você não pega um fio de seda e dá um nozinho assim, corta com o dente. Não, é um fio e levíssimo, né? Quente. Então, esse lenço é um lenço até um pouco quente para os padrões do Rio de Janeiro, né? Porque quando você quer fazer a seda um pouquinho mais fresca, você bota um fio de algodão. Faz a mistura. Né? Então, eu escolhi a seda por causa... E também porque é lindo, né? É um prazer você usar um lenço de seda, né? Esse projeto já teve um lançamento no Rio de Janeiro. Foi o primeiro lançamento? Foi o primeiro lançamento. E agora eu estou fazendo aqui em Rio Grande, porque eu sou daqui, gosto muito da minha terra, meus filhos também adoram, são super ligados, minha família. E esse projeto ele é todo revertido, como foi o livro. Toda a renda do projeto é revertido para instituições que apoiam o tratamento, enfim, e prevenção de câncer de mama. Então, quando eu lancei o livro aqui em Rio Grande no ano passado, a renda da venda daqui foi para a Liga Feminina de Combate ao Câncer e dessa vez a mesma coisa. Os outros eventos, quando tenho uma quantia considerável, aí eu escolho as instituições que eu vou doar. O evento de lançamento acontece hoje, né? Isso. Então, eu queria que tu fizesse um convite aos nossos ouvintes telespectadores para conferir, então, os teus projetos, o livro e os lenços. Fala para nós onde vai acontecer, o horário e como participar do lançamento. Então, o lançamento vai ser na Carla Moda Feminina, que é uma loja, ali na Gomes Freire. Eu só não tenho de cabeça o número. 756B. Isso, 756B, a partir das 4 horas. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre o teu projeto, olhar os lenços, ali vão ter livros disponíveis e lenços também. São outras estampas também? São 8 estampas. São 8 Estão estampas. à venda para quem quiser. Claro, perfeito. E aí toda a renda, né? Imagina assim, alguém que está em tratamento, você queira comprar e para doar como um presente bonito, né? Uma boa pedida. E também vai ajudar, né? Toda a renda revertida vai ser revertida para a Liga Feminina de Combate ao Câncer aqui de Rio Grande. Isso. É isso? Então tá certo. Nós queremos, então, agradecer a fotógrafa riograndina Marta Estima Escodro. Obrigada, parabéns pelo teu projeto. Por me receberem aqui também. Muito sucesso, muita felicidade por teu projeto, que é realmente muito, muito bonito e muito nobre, né, Duda? Acho que oportuno. Tivemos agora recentemente campanha, né? Acho que no Outubro Rosa. Estamos ainda no meio. Então, uma atividade está colocada, inclusive, no mês certinho, né, onde estamos em campanha contra exatamente, na verdade, a favor da prevenção do câncer. Exatamente. Não é contra, é a favor da prevenção que a gente tem que fazer para poder justamente fazer um combate com sucesso, com maior índice de sucesso, né? Como a gente está vendo. Quanta coisa bonita pode o ser humano produzir ainda, né? E a minha ideia da doação também é de promover esse acesso, né, ao tratamento para quem não tem, né? Tem um acesso precoce, né? Porque tudo que é tratado precocemente, descoberto precocemente, você tem uma chance de se livrar, como eu digo, da coisa quase 100%. Então tá certo, parabéns, muito obrigada por estar aqui conosco. Nós vamos encerrar então a FM Café de hoje com música, é isso, Paulo Milbrati?
É isto, Sara e Duda. Nós vamos encerrar com o nosso destaque de hoje, que é a cantora Rita Lee, e um sucesso de 1975, a Rita Lee com o Tutti Frutti, Ovelha Negra. Sara. O FM Café tem apoio cultural da Tachar Joias e do restaurante Estância do Chefe. Hoje a apresentação do programa foi minha, Sara Carolina. Nos comentários, o Duda Pereira. Obrigada, Duda. Na produção, Guilherme Guerreiro e Tami Faria Sandri. No Switchmaster, André Correia. Na mesa de áudio, Paulo Milbrat. E nas câmeras, o Gustavo Dias. Se você quiser rever o nosso programa, pode assistir hoje à noite na FURG TV pelo canal 15 da NET e também às 10 horas da noite na FURG FM, na rádio da universidade. Você também pode rever os nossos programas a qualquer momento no YouTube, youtube.com/FurgSecom, e pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/FurgTVFM. Hoje nós ficamos por aqui, nós voltamos amanhã. Uma boa tarde.